Turma, nessa aula a gente vai estar aprendendo aí o Teorema de Euler para estar encontrando o grau de homogeneidade que a gente tem em uma função. Então, uma função f de xy, ela vai ser uma função homogênea de grau k se a gente conseguir reescrever x vezes a sua derivada parcial da função em relação a x mais y vezes a derivada parcial em relação a y. Se a gente conseguir fazer esse nosso esquema e ficar k vezes f de xy, esse k aqui vai ser o grau de homogeneidade da nossa função. Claro que se a gente tiver aí várias variáveis, n variáveis, a gente pode estar reescrevendo isso aqui como sendo um somatório de toda vez que a gente multiplica uma variável x pela sua derivada parcial. E isso tem que dar k vezes a nossa função. Esse teorema de Euler, gente, não vou estar explorando muito bem ele, mas em microeconomia, quando vocês precisarem fazer vários relacionamentos de grau de homogeneidade das funções, ele vai estar aparecendo. Só que ele vai fugir muito do escopo de eu ter que estar dando para vocês só uma noção de microeconomia, dado que vocês ainda não assistiram a disciplina. Então fica bem inviável aprofundar muito. Vamos verificar então essa nossa função quando a gente aplica o teorema de Euler para verificar a homogeneidade dela. Então a gente tem aqui as variáveis x, y e z. Para isso, a gente precisa estar encontrando as derivadas parciais em relação a x, em relação a y e também em relação a z. Ou seja, a gente tem que x vai ser multiplicado pela derivada parcial de f em relação a x mais y del f em relação a y mais z del f em relação a z. E isso tem que ser igual a k, que multiplica essa nossa função x, y e z. Basta a gente fazer essa nossa conta. Para isso, a gente precisa estar encontrando essas derivadas parciais aqui, tá certo? Então, vamos lá. A derivada parcial de f em relação a x vai ser igual. Como a gente está derivando x, y e z é constante, a gente não mexe. E aqui é uma multiplicação, então eles vão permanecer. Basta passar multiplicando esse 0,25 vezes x, subtrai uma unidade aqui na potência, então vai ficar menos 0,75, vezes o y elevado a 0,25, vezes o z elevado a meio. Vamos agora caçar aí, quem é esse del f, del y? Da mesma forma, só que agora o x que é constante, tá bom? Então esse 0,25 vai para cá para frente, 0,25 x elevado a 0,25, que eu não mexi no x, subtrai uma unidade aqui na potência do y. Vai ficar y elevado a menos 0,75 vezes z elevado a meio. E a nossa derivada parcial em relação a z vai ficar, tanto x e y são constantes, então a gente deriva o z. Esse meio vai passar multiplicando, vezes x elevado a 0,25 vezes y elevado a 0,25, e aqui na potência 200 subtrai uma unidade. Então vai ficar z elevado a menos meio. Com isso, a gente já tem essas nossas derivadas parciais aqui que a gente precisa para poder estar calculando, pelo nosso teorema de Euler, a homogeneidade da nossa função. Vou estar escrevendo ele nesse nosso cantinho aqui, só para a gente não precisar apagar ali, tá bom? Então vamos fazer esse relacionamento que eu coloquei para vocês. Então vai ficar x que multiplica a sua derivada parcial. Então vamos fazer aqui nesse nosso cantinho, só para a gente não precisar apagar essas derivadas parciais. Então vamos reescrever essa parte. Vai ficar x que multiplica a sua derivada parcial. E essa derivada parcial, a gente obteve ela bem aqui. Ó. Vai ficar 0,25x elevado a menos 0,75 vezes y elevado a 0,25 vezes z elevado a meio. Mais, agora vai ficar y, que multiplica a sua derivada parcial. Então, aqui vai ficar 0,25 x elevado a 0,25 vezes y elevado a menos 0,75 vezes o z elevado a meio. Mais, agora, o z que multiplica a sua derivada parcial. Então, z vezes a derivada parcial dele. Deixa só um pouquinho menor aqui, tá, gente? Meio vezes x elevado a 0,25 vezes y elevado a 0,25
vezes z elevado a menos meio. Nossa, quase não deu, mas deu. Agora vamos fazer essas continhas aqui, tá, gente? Eu tenho o x aqui elevado a 1 e eu tenho o x aqui elevado a menos 0,75. Eu posso estar reescrevendo isso. A gente mantém a base e soma na potência. Então, vou colocar aqui, ó, 0,25, que esse 0,25 é esse mesmo valor que a gente vai permanecer. Agora, soma os dois, vai ficar x elevado a 1 mais o menos 0,75, vai ficar x elevado a 25. E repete esses termos que eles não vão estar mudando. Y elevado a 25 vezes z elevado a meio, mais. Aqui a gente tem um y que tem uma potência 1. E esse y aqui está elevado a 0,75. Então vai ficar da mesma forma. Permanece o 0,25 vezes x elevado a 25 vezes y. 1 menos esse 0,75 vai ficar 0,25. Mas aqui agora a gente vai fazer, ó, o z com esse z, aqui tem uma potência 1 e a gente pode estar somando. Só vou estar repetindo esse meio aqui na frente. O x elevado a 0,25 vezes y elevado a 0,25. E agora faz essa conta. O z que é elevado a 1 mais esse menos meio vai ficar z elevado a meio. Vejam que agora a gente tem esses nossos termos aqui, eles são todos iguais, tá, gente? Todos iguais. Aqui a gente tem x elevado a 25, aqui também a gente tem x elevado a 25 e aqui também x elevado a 25. Aqui a gente tem y elevado a 25, também a gente tem y elevado a 25, também y elevado a 25. O z elevado a meio, o z, cadê? Cadê esse z daqui? Sumiu, mas esse z bem aqui elevado a meio também, ele aparece bem aqui, ó. Esqueci de colocar, mas ele está aí. E também a gente tem z elevado a meio aqui. Então, obviamente, isso tudo aqui a gente pode estar somando, porque todas essas outras variáveis aqui são iguais. Então, a gente tem 0,25 mais 0,25 mais meio. Então, a gente tem 1 vezes o x elevado a 0,25 vezes o y elevado a 0,25 vezes o z elevado a meio. Ou seja, esse cara que multiplica aqui na frente, ele vai ser o nosso k. Por quê? 1 vezes. Quem é essa nossa expressão aqui? Essa expressão é a nossa função. Então, vai ficar 1 vezes a função fx, y, z. Então, em outras palavras, a gente tem que o k multiplica essa nossa função. E o k vai ser igual a 1. Então, essa nossa função aí, ela é o quê? Então, ela é homogênea de grau 1.